Fala pessoal, tudo bem? Novamente nós estamos aqui, mas dessa vez para poder falar sobre a parte especial do Código Penal, a partir do artigo 121, de grande relevância e importância para você que vai ser aprovado nas carreiras de delegado. E o que nós temos que levar em consideração? Essa parte, além da literalidade dos dispositivos, é extremamente importante que você se mantenha atualizado jurisprudencialmente, mas muito importante mesmo. Por quê? Temos algumas decisões de grande relevância, tanto do STJ, assim como também do STF, e no mais, no que tange aqui a doutrina, alguns pequenos tópicos aqui a gente vai fazer alguns apontamentos quando a doutrina vai divergir, mas no mais, é literalidade mesmo, é a leitura dos dispositivos, concatenar com outros tipos penais também e agregar junto com a leitura de jurisprudência, tá joia? Meu nome é Alex Barbosa, sou oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, caso você ainda não tenha assistido a aula de Direito Penal Parte Geral, e a gente vai dar início a partir desse momento na parte especial do Código Penal, tá joia? Aqui na tela, então, portanto, algumas indicações de autores, dentre eles Kleber Masson, Rogério Sanches e Rogério Greco, cujo eu tenho a coleção, gosto muito da obra do Rogério Greco, mas a gente sabe que Kleber Masson e Rogério Sanches são doutrinadores renomados, clássicos, e que fazer a leitura desses dois doutrinadores também é de suma importância. Embora Rogério Greco ele tenha uma obra também muito bem acessível, de fácil leitura e que vai contribuir também com os seus estudos, ok? Nós temos, portanto, aqui dando início à nossa parte especial, o primeiro tópico relacionado aos crimes contra a pessoa. A gente sabe que dos crimes contra a pessoa nós temos diversos tipos penais, mas a gente vai se atentar para aqueles que possuem maior pertinência temática à sua carreira, ao seu concurso. O primeiro deles é o crime de homicídio, previsto lá no artigo 121 do Código Penal. O que nós temos aqui como primeira questão, inclusive cobrado no concurso do Paraná? Olha só, questão recentíssima. No dia 1º de março de 2014, Vitor, 60 anos, desferiu um golpe de faca no peito de sua namorada, Clara, de 65 anos, que foi a causa eficiente de sua morte, pois descobria que a vítima mantinha uma relação extraconjugal com o vizinho. Foi instaurado inquérito policial para apurar o evento, entrando em vigor no curso das investigações, importantíssimo, hein? Entrando em vigor no curso das investigações, a Lei 13.104 de 2015, passando a prever a qualificadora do feminicídio. As investigações somente foram concluídas em 25 de janeiro de 2021. Considerando apenas as informações expostas, a autoridade policial deverá indiciar Vitor pela prática do crime de... Pessoal, muito tranquilo isso aqui, né? A resposta provavelmente já está na sua mente, já não tem muito segredo, porque, na verdade, era uma questão de parte especial, mas trabalhando aqui sobre a possibilidade ou não de retroatividade da lei penal. Nesse caso, o que nós temos que avaliar? Essa retroatividade, ela vai ser maléfica ou vai ser benéfica ao réu? A gente sabe que se for uma retroatividade benéfica, beleza, é possível sim, sem problema algum. Em bona partem é possível. Agora, tratando-se de uma retroatividade em malam partem, ou seja, maléfica, não pode voltar a retroagir no tempo para poder pegar aquela conduta. Então aqui a gente já sabe que estamos diante do princípio da anterioridade da lei penal, ou então da retroatividade da norma penal in bonam partem. Basicamente foi isso aqui. Mas o que nós temos que saber sobre o crime de homicídio? Olha só. O artigo 121, ele nos traz que será crime matar alguém. Como a gente já viu no nosso primeiro encontro sobre a parte geral, na verdade, o que a lei traz, matar alguém, é o contraposto da norma. O que, na verdade, a norma quer é que não se mate ninguém. O senso comum quer que você não mate, mas se porventura você contrariar esse senso de responsabilidade da coletividade, você vai ser penalizado pela previsão do artigo 121, matar alguém, com pena de reclusão de 6 a 20 anos. Mas, qual é o bem jurídico tutelado? A primeira pergunta que a gente faz, qual é o bem jurídico tutelado? Ora, o bem jurídico tutelado é a vida humana. A vida humana, ela vai ser
o objeto mais precioso que vai carecer a atenção e proteção por parte do Estado. Quando a gente pega o direito penal, a gente sabe que, pautado no princípio da intervenção mínima, o direito penal ele só vai realmente, efetivamente atuar quando os demais outros ramos do direito não forem capazes de proteger aquela relação. É o princípio também da subsidiariedade, da fragmentaridade. Então aqui a gente tem o bem jurídico tutelado, a vida biológica humana. A vida humana. Agora, qual que é o marco inicial dessa proteção? Você que está em casa, qual que é o marco inicial de proteção da vida humana? E aí? O marco inicial de proteção da vida humana é o quê? É a partir do momento do parto. Mas por que a partir do momento do parto? E lá na frente a gente vai ver a importância disso aqui. Porque é a partir do parto é que nós temos o começo da existência da vida extrauterina. Enquanto a vida é intrauterina, nós estaremos diante do crime de aborto. Agora, para poder falarmos do crime de homicídio, nós temos que ter uma vida já extrauterina. E o momento delimitador vai ser justamente o parto. A partir do momento que a gestante ela tem ali o rompimento do seu saco amniótico, ou então a partir do momento que o médico ele começa a fazer aquelas primeiras incisões no abdômen da mulher, a partir desse momento nós temos o quê? O encerramento da possibilidade do crime de aborto e a possibilidade de existência do crime de homicídio. Portanto, então o marco inicial é o parto. Agora, o marco final de proteção. Qual que vai ser o marco final de proteção? Ora, o marco final de proteção nós já sabemos também. O marco final vai ser justamente o cesseamento, né? O encerramento das atividades cerebrais. Portanto, aqui, deixa eu mudar aqui de caneta, nós vamos ter a morte encefálica do indivíduo. Nós vamos ter a morte encefálica do indivíduo. A partir do momento que nós temos a ocorrência da morte encefálica, ele já encerrou todas as atividades cerebrais, esse indivíduo ele é considerado morto. Inclusive na lei que trata sobre o transplante de órgãos, ela vai levar em consideração justamente isso. O momento que não mais existir atividades cerebrais. Houve a morte encefálica, portanto, o indivíduo ele está morto para a ciência e também estará aqui tão logo para o direito penal. Agora, no que tange às espécies de homicídio, posso elencar 3 espécies aqui de homicídios. Homicídio simples, homicídio privilegiado e o homicídio qualificado. O homicídio simples, deixa eu ver se tem aqui. O homicídio simples é justamente o que nos traz aqui o dispositivo, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Aqui a gente não vai ter incidência das qualificadoras previstas lá no parágrafo 2º. Ou seja, vai ser considerado homicídio simples aquele que não tiver nenhuma qualificadora. Agora, a gente sabe que é muito difícil existir o crime de homicídio sem uma das qualificadoras. Particularmente, eu não conheço. Talvez você em casa conheça. Eu não conheço nenhum crime de homicídio que tenha sido considerado simples, mas temos a previsão aqui do Código. Agora, ele também pode ser privilegiado. Olha só, privilegiado é o parágrafo 1º. O que o parágrafo 1º ele nos traz como redação? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Meus amigos, existe uma discussão se realmente esse parágrafo 1º ele se trata de um privilégio. Parte da doutrina vai aduzir que, na verdade, o verdadeiro homicídio privilegiado é aquele lá do infanticídio. Depois a gente vai falar sobre ele. Aqui no parágrafo 1º, não. Na verdade, aqui seria uma causa de redução de pena. Seria uma causa de redução de pena, como o próprio dispositivo já nos traz. Causa de redução de pena. Olha só essa parte final do código. Olha só.
pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Por conta disso, nós temos essa questão. Realmente é um homicídio privilegiado ou seria somente uma causa de redução de pena? Mas, Alex, o que seria um relevante valor social? Esse valor social ele estaria relacionado a quê? À coletividade. É o que o senso de coletividade ele nos traz sobre determinado fato, diferentemente do relevante valor moral. Porque, sim, o moral está relacionado ao aspecto individual do autor. Individual do autor. Nós podemos considerar que o pai que mata o estuprador da própria filha, talvez ele estivesse atuando diante de um relevante valor moral. Ele não quer deixar o assassino, o estuprador da sua própria filha, de algum outro ente familiar, impune. Ele acredita que ele tem sim que fazer justiça com as próprias mãos, mas ele vai fazer essa, entre aspas, justiça, claro, impelido por esse relevante valor moral, mas também ele pode fazer sob o domínio de violenta emoção. Essa violenta emoção é aquela que realmente o indivíduo ele não vai ter controle sobre ela. Ele vai ficar doido, alucinado, louco. Ele não vai conseguir controlar o seu próprio ímpeto. E atrelado a isso, nós temos a possibilidade da injusta provocação da vítima. Lá na criminologia, no estudo da vitimologia, claro que a gente sabe que tem a vitimologia, tem o aspecto primário, secundário, terciário, claro, mas também, se eu não estiver enganado aqui, lá na criminologia a gente tem algo relacionado, porque nós temos a previsão do código aqui, a importância que a vítima teve para a ocorrência do próprio crime. Se a vítima ela fica instigando, fomentando no autor a vontade de praticar aquele crime, ele pode alegar, sim, também, injusta provocação da vítima. Olha, atira se você for homem, eu quero ver se você tem disposição, se você tem coragem. Ou então ele começa a tecer palavras críticas que vão afetar o aspecto moral daquela pessoa, palavras mais graves. Você é corno, aconteceu alguma outra situação, enfim, era isso que eu queria falar, estava pensando bem aqui. Mas era isso, enfim. Se a vítima ela ficar fomentando essa prática, o indivíduo também ele pode falar que ele atuou diante de uma violenta emoção por esse ato injusto praticado pela vítima. Nessa situação, reconhecido aqui, portanto, o privilégio, o juiz pode reduzir a pena do indivíduo de 1/6 a 1/3. Temos ainda o homicídio qualificado. Esse sim, o homicídio qualificado, previsto aqui no parágrafo 2º do artigo 121. E atenção, olha só como é que a pena é mais alta. Enquanto que no homicídio simples a pena vai ser de 6 a 20 anos, aqui, portanto, no qualificado, a pena vai ser de 12 a 30 anos. Pena de 12 a 30 anos. Vejam comigo. Inciso 1. Mediante paga ou promessa de recompensa. O paga está relacionado ao indivíduo que ele vai praticar o crime já tendo recebido por ele. E o promessa de recompensa, muito pelo contrário, o indivíduo ele vai praticar a conduta, vai praticar o homicídio e posteriormente ele vai receber a recompensa por esse crime que ele praticou. Ou então um outro motivo torpe. O motivo torpe é reconhecido como o motivo ganancioso, onde o indivíduo ele vai obter algum tipo de vantagem pela prática da conduta. Por isso que ele é um homicídio um tanto quanto, né? Esse inciso 1. A torpeza está relacionada ali, talvez, ao meio insidioso, hediondo, vulgar. Agora, o motivo fútil, por sua vez, no inciso 2, o 1 está no torpe. O motivo fútil é simplesmente aquele motivo banal. Você não tem nenhuma justificativa plausível para poder matar aquela pessoa. Logo, vai ser extremamente fútil, né? A futileza da sua conduta. Quando a gente perguntou se existia a possibilidade, portanto, de nós
visualizarmos um homicídio simples, a dificuldade está justamente por isso. Por quê? Vai ter alguma qualificadora aqui, muito provavelmente motivo fútil, pronto para pegar a sua conduta. Você vai ser abraçado aqui por essa qualificadora. Temos ainda aqui o inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. O que nós temos que lembrar aqui? Com emprego de veneno. Nesse inciso 3, com emprego de veneno, nós não podemos... Aliás, a vítima ela não pode ter a consciência de que ela está ingerindo veneno. Conseguiram compreender? Aqui, o autor do crime ele vai introduzir esse veneno, ele vai fornecer o veneno à vítima sem, contudo, que ela tenha essa consciência que está ingerindo veneno. Porque se ela tiver essa consciência de que ela ingere o veneno, aí nós não vamos falar aqui com emprego de veneno. Mas sim, a gente vai estar atrelando a esse meio cruel. Porque a pessoa ela tem a consciência de que ela ingere o veneno. E se ela tem essa consciência de que ela está ingerindo veneno, ela já está sofrendo por antecipação. Ou seja, no veneno, então, portanto, o autor ele tem que ser maroto, perspicaz. Eu estou aqui dando a aula, Túlio vem querendo me matar, sem com que eu perceba e coloca um veneno na minha água. Eu vou tomar essa água aqui sem ter a consciência de que estou sendo envenenado. Agora, diferentemente, se ele coloca o veneno e me ameaçando com uma arma de fogo, Alex, você vai ingerir esse veneno agora. Aliás, você vai beber essa água agora. Se você não beber, eu vou te matar. Eu vou ter que escolher, né? Eu quero morrer com a ingestão do veneno ou com um tiro na cabeça, né? Eu tenho que ver qual que é o menos pior. Mas seria isso. E aqui também, olha só, eu tenho a possibilidade do homicídio por meio da tortura. Só que atenção, muita atenção, por quê? Eu tenho que fazer a distinção com a 9455 de 97. Por que eu tenho que fazer essa distinção aqui? Vamos lá. Eu tenho que fazer a distinção porque quando eu pensar no crime de homicídio, basicamente eu tenho o quê? No homicídio, o dolo do indivíduo é de matar, correto? O dolo dele já é de matar a pessoa. É o resultado que ele procura, o resultado material é a morte. Agora, por que a tortura aqui ela é um meio para qualificar a conduta, mas não é a prevista na 9455? Porque os resultados que ocorrem lá na 9455, na verdade, o indivíduo ele não tem o dolo de matar, ele não tem o dolo de lesionar. Aquele resultado acontece a título de culpa. O objetivo dele, o dolo inicial dele, é torturar. Não é isso? É praticar aquelas condutas descritas na própria Lei 9455 com viés de torturar. Os resultados ocorrem a título de culpa. Aqui não. O resultado está totalmente relacionado à conduta do indivíduo dolosa de matar. Então, nós temos aqui duas distinções. Agora, atenção. Se o indivíduo, ele, além de matar, ele quer torturar a pessoa, se além dele querer matar, ele também quer torturar, ou seja, dois dolos, aqui a gente vai ter um concurso de crimes. Aqui nós temos um concurso de crimes. Ele vai responder tanto pela 9455 quanto pelo 121 do Código Penal. Pegaram a diferença? Entenderam? Beleza. O inciso 4, a traição. O que seria traição? A traição é trair, né? Não tem outro sinônimo, realmente é trair. Você vai trair a confiança de um amigo, da sua esposa, do seu esposo, do seu namorado. A pessoa ela não espera que você vai ter aquela conduta com ela, porque ela rege a sua relação, as suas relações pelo princípio da confiança. Ela não vai esperar que você vai fazer isso. Emboscada, né? É o ato surpresa. A pessoa que vai chegar de surpresa e vai, obviamente, vai surpreender, né? A surpresa que vai surpreender. Mediante dissimulação. Dissimulação é o que, né, infelizmente, muitas mulheres fazem com os homens. Os homens eles têm o sonho de namorar, noivar, casar. As mulheres elas falam que vão casar com a gente, sabendo que na verdade não vai casar. Ela está dissimulando uma situação. O homem, o sonho dele é casar, e a mulher vai, né, vou casar com você, vou casar. Mas ela está na mente dela, ela sabe que não vai casar. Aqui é a mesma situação da dissimulação. Aqui você tem
uma outra situação que não está no âmbito, né, de conhecimento da vítima e você está dissimulando os fatos. Ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Exatamente. Inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação e a impunidade ou vantagem de outro crime. Galerinha, aqui, olha só, pode ser qualquer crime. Outro crime aqui pode ser qualquer crime, menos um. Fala para pensar comigo. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Qual outro crime que não seria possível? Qual outro crime que não seria possível o indivíduo praticar aqui? Para pensar. E aí? O roubo com resultado morte, o latrocínio, não é isso? Porque lá, se porventura, durante o roubo, o indivíduo ele optar por matar a vítima, ele vai incorrer no latrocínio. Ou seja, lá já tem um tipo penal específico para aquilo. Agora, nesse dispositivo, no inciso 5 do parágrafo 2º aqui do 121, não. Aqui, para assegurar a execução ou a ocultação de outro crime. Ele está matando para poder esconder a prática de um outro crime. Só que esse outro crime não pode ser o roubo, porque se ele estiver matando uma pessoa vítima de roubo, ele vai cometer o latrocínio. E por fim, os últimos dois incisos aqui importantes que nós temos para poder trabalhar. Contra a mulher por razões do sexo feminino. É aquilo que você já sabe que se chama de feminicídio. O crime de feminicídio. Contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. A gente vai trabalhar individualmente aqui esse inciso. 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau. Vou deixar marcado aqui que isso aqui é muito importante. Em razão dessa condição. E por fim, o inciso 8. Importantíssimo porque é novo, e o que é novo ele pode vir a ser cobrado em prova com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Importante aqui também atrelar, salvo engano, ao artigo 16 da Lei 10.826, que é a Lei de Armas, e também vincular a 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, tá? Principalmente no que tange aqui ao porte de arma de fogo de uso proibido restrito, o próprio crime de roubo também, né, com a utilização desse tipo de armamento aqui, é importante, mas isso vocês vão trabalhar a Lei de Crimes Hediondos com o professor Murilo. Nós temos, portanto, aqui o feminicídio, do inciso 6, e temos lá no 7 o crime de a qualificadora relacionada aos agentes de segurança pública. Meus amigos, feminicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. O próprio parágrafo 2º-A, ele nos traz que considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parte da doutrina critica falando o seguinte, que não era necessário criar uma qualificadora do feminicídio para proteger as mulheres, para desestimular essa prática de conduta. E por que segundo essa parte da doutrina que critica muito, não seria necessário? Porque é o seguinte, quase todo homicídio vai ser qualificado, se não for todos. Porque ali a gente tem um motivo torpe, tem um motivo fútil. Nós temos diversas outras condições que fariam com que fosse qualificado. E o próprio parágrafo 2º-A, ele nos traz o seguinte, olha, considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Se o indivíduo ele matar a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher, será que estaria aqui nessa situação do parágrafo 2A? 2A, inciso 2? Olha só, menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Ora, se caso sim, seria então, portanto, desnecessário a previsão da qualificadora. Nós temos aqui um direito penal de emergência, um simbolismo penal. Não que as mulheres não careçam de proteção, não seria isso. Elas merecem sim proteção estatal, claro, inclusive com a otimização dessas ferramentas. Agora, não seria essa qualificadora a necessária para o caso aqui de desestímulo dessa prática.
Porque o próprio artigo 121, já com as qualificadoras existentes, seria plenamente capaz de imputar ao indivíduo um crime mais grave. O próprio motivo fútil, né, já seria uma possibilidade. Mas fato é que existe. E aí, nós temos aqui a seguinte pergunta. Protege o indivíduo transexual? Olha só. Por que essa questão aqui ela é importante? Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas elas se enxergam dos mais variados gêneros. A pessoa ela não necessariamente ela nasce mulher para ser considerada uma mulher. E no que tange aqui, a seguinte questão, se realmente protege o indivíduo transexual, qual que é o posicionamento da jurisprudência? Não, porque nós teríamos uma analogia em malam partem. Nós estaríamos pegando a própria qualificadora do inciso 6 contra a mulher por razões de condições do sexo feminino. E estaríamos fazendo a imputação de uma qualificadora ao indivíduo, o que feriria o princípio da legalidade, porque nós não temos aqui ipsiliteris essa previsão. Mas a gente tem que se perguntar, qual é a definição de mulher atualmente? Nós temos aqui, ao menos, 3 critérios. Nós temos o critério psicológico, o critério biológico e o critério jurídico. Critério psicológico, critério biológico e o critério jurídico. Qual que seria a diferença aqui de um e de outro? Veja só, no que tange aqui o critério biológico, nós temos o quê? Nós temos que, aparentemente, foi utilizado pelo legislador aqui no próprio artigo 121, parágrafo 7º. A gente vai ler. O critério biológico, obviamente, é quem nasce mulher. E o jurídico levaria em consideração o registro dessa pessoa. Porque, aparentemente, o critério biológico, aliás, psicológico, seria esse do 121, parágrafo 7º. Vamos lá. Pega seu código aí, que eu vou pegar o meu código aqui. Inclusive, tá na hora já de trocar o vadimeco, né? Tá na hora. A gente já vai ter o lançamento agora do próximo vadimeco 2022, o primeiro semestre. Tá na hora de comprar, né? Eu, particularmente, estou usando o meu vadimeco aqui de 2020, que eu gosto muito, mas infelizmente já deu, né? E quando a gente vai fazer a troca do vadimeco é um pouco tortuoso, porque a gente tem que transcrever aquele vadimeco bisurado, a gente tem que transcrever tudo que está no vadimeco para o outro para ele permanecer bisurado, né? Mas fazer o quê? Paciência. Vamos lá. Olha só o 121, parágrafo 7º. Deixa eu localizar aqui. Olha só. É isso mesmo? É isso mesmo, olha. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado durante a gestação ou meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 com deficiência portadora de doenças degenerativas e outras condições aqui. Ou seja, aqui, nesse critério psicológico aqui do artigo 7º, do artigo 121, parágrafo 7º, seria aparentemente o que o legislador adotou, porque ele não fez distinção clara do que seria mulher. Mas ainda é um conceito muito inócuo, muito vago, e, portanto, a gente não tem uma definição exata, tá joia? E, por fim, nós temos aqui, olha, essa qualificadora do feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva ou de ordem subjetiva? Isso aqui é muito importante. Alex, como é que eu faço para saber o que é de ordem objetiva ou de ordem subjetiva? Subjetiva está relacionada à própria cabeça do agente, o que o agente vislumbra no seu íntimo, no seu interior. Já de ordem objetiva é mais contundente, mais material. Pega de novo o seu 121 aí. Olha só. Nós temos aqui, ó, o inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Subjetivo. Motivo fútil, também está na mente do agente. Agora o inciso 3, o inciso 4, o inciso 5,
de ordem objetiva. E aí, a grande questão que se faz é o seguinte: parte da doutrina indica que a qualificadora do feminicídio seria de ordem subjetiva. Está na cabeça... Opa, deixa eu apagar, né? Está na cabeça do agente, parte da doutrina. Contudo, esse não é o posicionamento do STJ. O STJ vai assinalar que a qualificadora do feminicídio ela é, portanto, de ordem objetiva. Olha só o que o STJ ele trouxe aqui nesse informativo 625. Não caracteriza bis idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe de feminicídio no crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Isso se dá porque o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva. E aí, portanto, a nossa pergunta é: qual que é a consequência jurídica por ser uma qualificadora de ordem objetiva? Pensa aí. Após o intervalo, a gente retorna para dar seguimento sobre o crime de homicídio e avançar infanticídio, aborto e vários outros, tá joia? Aguardo vocês até lá. Vamos lá, pessoal, retornando então para a gente dar seguimento ao crime de homicídio. Na sua tela a gente deixou aqui no final do último bloco qual seria a consequência jurídica pelo fato da qualificadora do feminicídio ser de ordem objetiva. Meus amigos, o fato de ser de ordem objetiva pode acarretar a possibilidade de reconhecimento do privilégio. A gente sabe que seria um absurdo reconhecer, por exemplo, um homicídio privilegiado no caso da ocorrência de um feminicídio. Mas o problema é que o privilégio, a existência do privilégio, ela é compatível, de acordo com o próprio STJ, com as qualificadoras de ordem objetiva. E se ele próprio estabelece que a qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva, por logo, seria então compatível com o próprio privilégio. Seria a possibilidade, como nós mostramos aqui, olha só, a possibilidade aqui de aplicação, por exemplo, no caso de feminicídio, de redução da pena de 1/6 a 1/3. A gente sabe que no caso concreto isso seria um absurdo, teria um grande clamor popular. Ainda não, particularmente, não tem conhecimento se já aconteceu. Mas o problema é que por isso que a doutrina indica que seria de ordem subjetiva e não de ordem objetiva como manifesta o STJ. Mas enfim, vamos ver o que pode acabar acontecendo, né? Nós temos também o inciso 7, que vai trazer aqui o termo utilizado pela doutrina de homicídio funcional contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro consanguíneo até 3º grau. Por que eu marquei anteriormente esse parente consanguíneo até 3º grau? Aqui a gente tem uma discussão doutrinária. Se poderia, por exemplo, ser estendido aos filhos adotivos. Se nós considerarmos o princípio da legalidade, não poderia. Porque o texto ele traz o quê? Parente consanguíneo. E se nós estendermos aos parentes por afinidade, por exemplo, aos parentes que não possuem essa relação de consanguinidade, nós estaríamos fazendo uma analogia em Malam Partem do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7. E por essa razão, não se aplicaria. Agora, uma outra corrente doutrinária traz o seguinte: se a própria Constituição ela reconhece, por exemplo, a união estável, e aí, atrelado ao direito civil nas causas relacionadas ao casamento, nós deveríamos também estender aqui ao filho adotivo, porque ele faz parte do ente familiar, e que essa situação prescrita aqui no dispositivo teria sido uma falha do legislador. Nós deveríamos fazer, portanto, uma interpretação extensiva. Temos essas duas divergências, esses dois posicionamentos. Aqueles que se apegam ao princípio da legalidade e aqueles que se apegam, por exemplo, no próprio texto constitucional e lá no Código Civil, fazendo menção à família, essa família moderna, tá joia? Temos, portanto, aqui o homicídio praticado contra esses agentes. Você tem que abrir o 142 e o 144 para visualizar quem seriam esses agentes públicos aqui. Mas nós temos
policial militar, policial civil, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário, né? Vou colocar aqui ferroviário, os integrantes das Forças Armadas. E aí temos também aqui, né, os agentes do sistema prisional, os policiais penais. E a nossa pergunta é se abrangeria a Guarda Municipal. Abrange a Guarda Municipal, sim ou não? Por quê? Quando a gente abre o 144 da Constituição, a gente vai visualizar que os guardas estão lá. Estão lá no artigo 144, salvo engano, no parágrafo 8º. Abra sua Constituição aí que eu vou abrir a minha... Opa, saiu o meu negocinho de grudar aqui. Abra sua Constituição que eu vou abrir o meu aqui no artigo 144, parágrafo 8º. Salvo engano, é onde nós temos a previsão do guarda municipal, das guardas municipais. Olha só, estou abrindo o meu aqui. Vamos lá. Exatamente. Ó. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de bens, serviços e instalações. Agora, a nossa pergunta também é a seguinte. O guarda municipal, ele possui o poder de polícia? Aparentemente, ele não possui poder de polícia, porque a destinação constitucional dele está bem clara aqui, seria essa proteção dos bens municipais, patrimônio municipal. Contudo, pelo simples fato dele compor o artigo 144 da Constituição, e aí onde nós temos a previsão do rol dos órgãos componentes desse sistema de segurança, essa outra parte da doutrina diz que sim. Ou seja, abrangeria sim, e portanto é o que prepondera, abrange guarda municipal, ok? Vamos lá então voltar na questão. A questão 1, basicamente, como nós citamos aqui, ela vai tratar sobre a retroatividade da lei. Como nós sabemos, o feminicídio, lá no parágrafo 2º, inciso 6, veio trazer uma qualificadora. E se o viés é justamente qualificar, ou seja, é tornar o crime ainda mais grave, sair do que seria simples, de 6 a 20, e pular para 2 a 30, consequentemente, essa nova norma penal, ela não pode retroagir e buscar a conduta praticada pelo indivíduo anteriormente a ela. Princípio da legalidade. Então o que nós temos que saber aqui? Ele praticou o crime em 2014. Essa nova qualificadora, ela veio em 2015. Então nós temos que saber se ele vai ou não responder por homicídio qualificado e qual seria essa qualificadora. Vamos lá. Com causa de aumento de pena, sem a qualificadora pela condição de mulher da vítima. Aparentemente, ok. Sem a qualificadora. B. Sem qualquer causa de aumento de pena e sem a qualificadora pela condição de mulher da vítima. Aqui também o sem está correto. Mas olha só, vamos pegar aí o artigo 61, a linha H do seu Código Penal. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Ou seja, ele vai ter uma agravante. Então, falando aqui sem qualquer causa de aumento de pena é inapropriado. Obviamente que pelo fato dela já ser uma senhora de 65 anos, inclusive já amparada pelo próprio Estatuto da Pessoa Idosa, ela também vai ser protegida aqui pelo Código Penal, conforme esse dispositivo que a gente acabou de ler, o artigo 61, inciso 2, a linha H. Letra C. Com a qualificadora pela condição de mulher da vítima, não vai ter qualificadora, porque a lei ela é posterior ao fato, bem como causa de aumento de pena. Não, o aumento de pena aqui vai ter, mas a qualificadora não. Na verdade, eles inverteram aqui, né? Vamos lá, letra D. Com a qualificadora pela condição de mulher da vítima, sem qualquer causa de aumento de pena. De novo, não tem qualificadora. Pela condição de mulher, tá? Poderia ter por outro motivo, mas que não está no cerne da questão. Letra E. Com a qualificadora pela condição de mulher da vítima, além de causa de diminuição de pena pelo... Nossa, aí não, é um absurdo, né? Primeiro que não tem a qualificadora, de novo, pela condição de mulher da vítima.
além de causa de diminuição da pena pelo relevante valor moral, também não, né, pessoal? Aí seria um absurdo, né? Evidente que não, né? Porque senão a gente estaria dando o direito de qualquer indivíduo que mata a esposa ou a esposa que mata seu marido em virtude de uma traição, dele lavar a sua própria honra por meio aqui de um homicídio, né? Então não seria uma conduta aprovada. Portanto, a letra A é a alternativa correta aqui para a questão 1. Vamos lá, avançando. Questão 2. PC Pará. Em determinado restaurante, almoçam João, Pedro e José. Pedro se retira para ir ao banheiro. Nesse momento, João aproveita a oportunidade e solicita que José passe o sal a fim de salgar excessivamente a comida de Pedro. José, agindo culposamente, deixa eu riscar isso aqui, entrega o veneno no lugar então do sal. João, notável químico, percebe o engano de José e mesmo assim coloca o veneno na comida de Pedro, que o ingere e vem a falecer em seguida. Considerando o caso hipotético narrado, assinale a alternativa correta. Antes de ler aqui as demais alternativas, você se recorda do que a gente acabou de falar no bloco passado? Aqui, o autor, ele era químico. Ele tinha clara percepção que ele ia fazer a utilização do veneno na comida, na refeição do outro lado, do Pedro. Ou seja, aqui a gente já teria uma qualificadora do homicídio pelo uso de veneno. Porque ele está fazendo a utilização do veneno sem o conhecimento da vítima. Portanto, seria uma qualificadora a utilização do veneno. Mas o que está querendo saber aqui? A. Trata-se de hipótese de erro determinado por terceiro. Por que não houve o erro determinado por terceiro? Porque João ele era químico e ele percebe o engano. Ou seja, não houve erro aqui. Na qual o agente provocador atua culposamente e por isso responde pelo crime de homicídio culposo. Não. Ele tinha já... ele queria salgar a comida lá de Pedro, mas ele recebeu o veneno, mesmo observando se tratar de um veneno, ele quis. Tá lembrado aí do nosso artigo 18, inciso 1, quando quer ou assume o risco de praticar, de alcançar o resultado? Então aqui não há que se falar em culpa, ele quis o resultado. Letra B. Trata-se de hipótese de concurso de pessoas. Negativo. Não temos o concurso de pessoas lá do artigo 29. Por quê? Houve o liame subjetivo? Não houve. Houve o ajuste prévio entre eles? Não houve. Um aqui, ó, cadê? O José? O José, sim. Cadê? José, agindo culposamente, entrega veneno. Ele achava que era sal. E aí ele passou foi o veneno. Ou seja, faltava a ele a consciência. A consciência que é um dos elementos do dolo. O dolo que é formado pela consciência mais a vontade. A inexistência de um desses elementos já macula a própria existência do dolo. Então não há que se falar aqui, portanto, em concurso de pessoas, na qual ambos respondem pelo homicídio qualificado, João como autor e José na condição de coautor? Não. C. Não se trata de hipótese de erro determinada por terceiro e também não há concurso de pessoas. Ok. Não houve erro porque o João ele tinha consciência de que se tratava de um veneno e não houve concurso porque não temos o liame subjetivo. João responde por homicídio qualificado doloso, exatamente, salvo engano, 121, parágrafo 2º, inciso 3, e José por homicídio culposo. Aparentemente tá ok, porque o José foi o responsável por passar o veneno no lugar do sal. Ele não sabia que era veneno. Ele imaginava ser sal, mas ele foi culposo. Faltou a ele uma inobservância do dever objetivo de cuidado. Vamos lá, letra D. Não se trata de hipótese de erro determinado por terceiro, ok. E também não há concurso de pessoas, ok. João responde por homicídio qualificado doloso e José permanecerá impune? Não, né, pessoal? Pelo menos eu não enxergo dessa maneira, que ele vai permanecer impune. E por que ele não vai permanecer impune? Embora ele não tivesse o dolo de querer envenenar e tudo e tal, foi ele o responsável por passar o veneno. Seria
se a gente causar impunidade a esse tipo de conduta, a gente está acabando com a possibilidade dos crimes dolosos. Aliás, dos crimes culposos. O crime culposo é justamente aquele que está ausente do dolo, que é uma inobservância, e aí ele vai acontecer por negligência, imperícia ou imprudência. As 3 possibilidades. Letra E. Trata-se de hipótese de concurso de pessoas? Não, não temos concurso de pessoas. Na qual ambos respondem pelo homicídio qualificado? Não, não vão responder ambos pelo homicídio qualificado. João como autor e José na condição de partícipe. Vejo aqui como correta a alternativa C, ok? Essa aqui também está totalmente errada, tá? Sem possibilidade alguma. Letra C, então, é a alternativa correta. E aí a letra D poderia colocar em dúvida aqui, não sei o que o examinador ele pensou, mas a letra C é a letra mais apropriada aqui ao nosso ver. Vamos lá, avançando, a gente chega na terceira questão. Delegado CESP 2018, Sergipe. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos. Então, peraí, que a informação aqui é importante, olha só. Provocou e humilhou. Se eventualmente ela for vítima, de alguma maneira ela contribuiu para a prática criminosa do Carlos, né? Também maior e capaz na frente de amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial, de que seu pai faz parte. Voltando ao clube depois de 40 minutos, outra informação importante também, porque aqui a gente pode estar relacionando o quê? A gente pode estar relacionando a violenta emoção, à injusta provocação da vítima. A gente tem que levar todos esses critérios em consideração para saber se nós estamos diante ou não da possibilidade do homicídio privilegiado. Vamos lá. Armado com revólver sob a influência de emoção extrema. Emoção extrema. Aqui não falou forte emoção, tá? Falou só emoção extrema. E na frente dos amigos, Carlos fez disparos de arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. Na situação considerada, em que Paula foi vítima por Carlos por motivação torpe. Motivação torpe? Peraí, estranho isso aqui, porque aqui não fala de dinheiro, ganancioso, não fala nada disso não. Caso haja vínculo familiar entre eles, o reconhecimento das qualificadoras da motivação torpe e de feminicídio não caracterizará bis idem. Não, pessoal, seguinte, olha só que coisa, hein? Olha só que coisa. Aqui nessa questão, eles contaram toda uma história para poder nos fazer correlacionar ao homicídio privilegiado, atrelando aqui a violenta emoção, a ato provocado injustamente pela vítima. E aí, contaram toda uma historinha. Aí na hora que chega efetivamente no comando da questão, você tem uma mudança de eixo aqui de 360 graus. Olha que coisa de louco aqui. Na situação considerada em que Paula foi vitimada por Carlos por motivação torpe, caso haja vínculo familiar entre eles, o reconhecimento das qualificadoras da motivação torpe e de feminicídio não caracterizará bis idem. É verdade, está certo. Tá certo. Tá certo. Sabe por que tá certo? Deixa eu apagar isso aqui, né? Por que tá certo? Porque o feminicídio ele é de ordem objetiva. Agora, o motivo torpe é de ordem subjetiva. Ou seja, a combinação deles realmente não vai caracterizar bis idem. É totalmente possível. Por isso é que a alternativa correta aqui é a alternativa C. Embora seja uma questão aqui somente de certo ou errado, e aí é uma característica específica da banca CESP, as demais bancas elas colocam alternativas de A a D ou A a E. Foi bacana ter feito essa questão porque houve uma mudança de eixo e nada óbvio que fosse cobrado, por exemplo, numa questão com alternativas aqui. Eles fizessem essa miscelânea com as alternativas. Então foi muito legal nesse aspecto. Então tenha atenção aí também. Tranquilo? Vamos lá, avançando.
Questão de número 4, Fundatec 2018, PC, Rio Grande do Sul. Amâncio planejava matar a companheira Inocência, porque não aceitava a separação do casal proposta por ela e acreditava estar sendo traído. Então aqui a gente já tem uma relação, já pelo menos é um indicativo aqui, é uma relação já doméstica, né? Esse familiar e doméstico. Beleza, vamos lá. No dia do crime, esperou Inocência na saída do trabalho e quando essa apareceu na via pública, fazendo-se acompanhar por Bravos, seu colega, efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, com a intenção de matá-la. Então o dolo dele está aqui, ó, atingindo fatalmente. Bravos também acabou sendo atingido de raspão pelo disparo e restou lesionado levemente em um dos braços. Analise as assertivas e marque a correta. Olha só, o que a gente tem que levar em consideração aqui? O dolo dele era matar a esposa, coisa que efetivamente ele consegue. Mas, com essa única conduta, pelo menos é o que eu estou percebendo aqui, Bravos acabou sendo atingido de raspão pelo disparo. Ou seja, com uma única conduta, ele teve 2 ou mais resultados. O primeiro resultado realmente foi a título doloso, ele queria matar e conseguiu. Mas o segundo resultado, aparentemente aqui pelo comando da questão, não foi a título de dolo, foi a título de culpa. Então a gente vai estar diante, lá do artigo 70 do Código Penal, o concurso formal próprio, a primeira metade do 70. E no concurso formal próprio é quando o crime ocorre mediante uma ação com 2 ou mais resultados. E aí a gente vai ter que trabalhar a eventual possibilidade de exasperação da pena. Espero que você se recorde aí quando a gente viu também isso aí na aula de teoria da pena, tá joia? Aqui aparentemente pode ser isso, mas vamos lá, inciso 1. Será pertinente o reconhecimento da qualificadora do feminicídio? Sim. Aparentemente sim. Que é uma relação doméstica familiar e o crime foi praticado em virtude dessa traição dela. 2. Em relação à pluralidade de crimes, será reconhecido um concurso formal próprio heterogêneo. Também, é isso que a gente falou. Lá no artigo 70 do CP, primeira parte. Artigo 70, concurso formal, primeira parte. Olha só, estou lendo aqui. Pega o seu código aí, vamos lá. Vamos ler conjuntamente. Isso aí não alterou no seu código não, tá? Pode abrir que permanece como sempre. Não vem falar que está desatualizado não. Vamos lá. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. É isso mesmo. 3. Supondo que Amâncio seja condenado por homicídio qualificado e lesão corporal leve, a pena de 12 anos de reclusão para o homicídio... Peraí, deixa eu ler de novo, né? Supondo que Amâncio seja condenado por homicídio qualificado e lesão corporal leve, a pena de 12 anos de reclusão para o homicídio e 3 meses de detenção para a lesão corporal, o juiz somará as penas aplicando a regra do cúmulo material benéfico. Estranho essa alternativa aqui. Cúmulo material benéfico, 12 anos de reclusão para homicídio e 3 meses de detenção para lesão corporal. O juiz somará as penas aplicando a regra do cúmulo material benéfico. Como a gente pensa aqui no cúmulo material benéfico, talvez poderia estar atrelado ao concurso formal impróprio. Vou colocar em stand-by aqui, tá? Vou colocar isso aqui em stand-by. 4. Caso na mesma situação fática, ao invés de Bravos, Inocência estivesse acompanhada da filha do casal, a pena seria aumentada de 1/3 até metade por ter sido crime praticado na presença de descendente. Ah, ok, também, verdadeiro. Então, o que nós temos aqui? Ó, a 1 tá certa, a 2 aqui tá certa, e a 4 tá certa. Eu acho que a gente não tem essa alternativa aqui. Tem 1, 2 e 3, mas a 4 também tá. Olha, portanto, por exclusão, seria a alternativa E, tá? A E seria a alternativa correta, mas vamos ler de novo aqui o inciso 3.
Supondo que Amâncio seja condenado por homicídio qualificado e lesão corporal leve, a pena de 12 anos de reclusão para o homicídio e 3 meses de detenção para a lesão corporal, o juiz somará as penas aplicando a regra do cúmulo material benéfico. Tá muito estranho aqui, porque não entrou no mérito do que ele está vislumbrando como esse cúmulo material aqui. Tá? Vou colocar como correta que o juiz somará, levando em consideração essa última parte aqui. Olha só. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoante disposto no artigo anterior. E aí, nesse cúmulo, não pode passar justamente o cúmulo que seria do concurso material de crimes. Levando nessa concepção aqui, seria possível, mas, enfim, né?